Bom dia a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Quero convidar os amados e queridos irmãos a compartilhar comigo a palavra do Senhor no livro de Hebreus. Hebreus, capítulo 12. Hebreus, capítulo 12. Já é uma introdução da mensagem. Hebreus 12. Começar a aquecer. Hebreus, capítulo 12. Todo mundo encontrou? Amém. As folhas correm. Hebreus capítulo 12, vamos ler a partir do verso 3. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem, nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplinas. Deus os trata como filhos. Ora, qual filho não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam, e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Muitas vezes, quando estamos passando por dificuldades, nós nos esquecemos de Cristo. Nos esquecemos das dificuldades e problemas que Ele mesmo enfrentou para nos animar, para mostrar a cada um de nós que as dificuldades e as lutas do tempo presente não podem ser comparadas com a glória futura que há de ser revelada. E à medida que nós enfrentamos dificuldades, nós achamos que é o fim do mundo, né? Ai, pastor, estou passando por uma dificuldade assim, 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 parece que o mundo vai acabar. E aí a mensagem de Hebreus vem dizendo para nós: na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Às vezes nós estamos desempregados e a gente já fica desesperado, mas isso é passageiro. Às vezes enfrentamos algumas dificuldades de enfermidades ou coisas do tipo, mas nós podemos recorrer a Deus, nós podemos nos reunir como um domingo como esse pela manhã, na comunhão dos irmãos, poder chorar, poder abrir o nosso coração, poder compartilhar aquilo que está afligindo a nossa alma. Mas e quando chegar o tempo em que realmente o fato de ser cristão pode custar a nossa própria vida? Porque é disso que o texto fala, que nós ainda, na nossa luta contra o pecado, nós ainda não resistimos até o ponto de derramar o próprio sangue. Existirá um momento em que o fato de você dizer que é um cristão, uma cristã, pode custar a sua vida. Como nos tempos antigos, em que esses textos foram escritos, em que ser cristão era basicamente uma pena de morte. Nós vivemos tempos bons, tranquilos, em que podemos orar, cantar, louvar, compartilhar a palavra, andar com a Bíblia debaixo do braço, sem nenhum tipo de condenação ou acusação.
Mas a palavra diz que nos últimos dias nós sofreremos perseguições, serão dias difíceis, em que a palavra de Deus talvez não esteja debaixo do seu braço, como um livro, mas ela precisa estar dentro do seu coração e guardado na sua mente como um estilo de vida. E por isso o Senhor nos disciplina. A disciplina nem sempre é boa, irmãos, quando a gente está passando por ela. Nós contestamos muito, mas o texto diz para nós que a disciplina é para filhos. O pai disciplina os filhos, e se a disciplina não está, se você não está passando por disciplina, talvez você não seja filho legítimo, mas ilegítimo, bastardo. E o bastardo não aceita a disciplina. O bastardo rejeita. Toda disciplina tem um objetivo, e nesse caso, o texto diz para nós, lá no verso 10, no finalzinho, que a disciplina de Deus é para que a gente venha participar da santidade dele. E isso diz respeito a esse processo que todos nós estamos passando na nossa vida, que é um processo de santificação. É um processo que acontece desde o dia que você ergueu as suas mãos e abriu o coração para aceitar e receber Cristo em sua vida. E Ele vai continuar operando em você, operando em cada um de nós, até o dia em que ou Cristo volte, ou Ele nos chame para a sua presença. É um processo, irmãos, e o processo faz parte da nossa vida, até que o propósito de Deus se cumpra, plena e completamente nas nossas vidas. Mas para isso acontecer precisa da disciplina. A disciplina é essencial, e a gente vai falar um pouquinho mais dela no decorrer, tá bom? Da mensagem. Nesse primeiro momento, reflita. Reflita sobre essa questão. Na luta contra o pecado, você ainda não resistiu até o ponto de derramar o próprio sangue. Então talvez a gente esteja reclamando de barriga cheia, né? Como diz o ditado. A gente reclama, mas não tem motivo para reclamar. Porque nós podemos recorrer a um Deus Todo-Poderoso em qualquer momento, em qualquer lugar. Temos pessoas que oram conosco e por nós. E nós temos todo o tempo para buscar a presença do Senhor. E isso é importante. O Senhor nos dá o tempo necessário para buscá-lo. Mas vai depender muito da nossa disciplina. Será que nossa vida está disciplinada para buscar o Senhor? Ou será que nós somos indisciplinados nessa busca? Ah, Deus, tem misericórdia da nossa vida, Pai, do nosso coração. Tem misericórdia da forma como nós usamos o nosso tempo. Em nome de Jesus, Senhor, nós rogamos a Ti que volte os Seus olhos para nós nessa manhã, sonde o nosso coração, a nossa mente. O Senhor conhece o tipo de vida que nós estamos levando. E talvez o Senhor não tenha se agradado desse tipo de vida. Precisam de correções, precisamos de reorientações para viver o nosso dia a dia. E o Senhor, como um bom Pai, vem para nos disciplinar, para estabelecer limites, não para punir, mas como uma expressão de amor, para que possamos caminhar em santidade de vida, para desfrutarmos da vida eterna contigo e ao teu lado, Pai. Ó Senhor, guarda o nosso coração de nós mesmos, guarda o nosso coração, Deus, dos enganos, guarda o nosso coração, Pai, do orgulho, da vaidade, da arrogância, que muitas vezes, Senhor, toma a direção da nossa mente. Toma o nosso coração, Senhor, quando não estendemos aquilo que nós recebemos do Senhor. Do Senhor nós recebemos misericórdia, graça, perdão, salvação, o Espírito, um amor incondicional. E muitas vezes achamos que é só para nós, porque muitas vezes somos egoístas, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a sermos generosos, assim como o Senhor é generoso conosco.
a compartilhar aquilo que o Senhor tem nos dado em abundância. Usa-nos para a glória do Teu nome. Que as nossas vidas, os nossos sonhos, os anseios da nossa alma sejam colocados no altar do Senhor, para que possam ser purificados, Senhor, como o ourives purifica o ouro e a prata. Que o Senhor possa também, Senhor, fazer o mesmo com os nossos sonhos, com as nossas expectativas, para que o que sobre seja o propósito do Senhor nas nossas vidas. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, igreja. Amém. Para esse primeiro louvor, eu convido os irmãos a se colocarem de pé e refletir sobre o que ele está cantando, sobre o que a gente está falando nesse louvor. Amém? Cristo levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas chagas fomos sarados. Cristo levou sobre si as nossas maldições. Ele sofreu para que tivéssemos perdão. O seu sangue derramou para nos resgatar das trevas e nos lavar de toda iniquidade. Jesus, pão da vida. Jesus, luz do mundo. Príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, fonte de eternidade, amor. Jesus, Deus Emanuel. Jesus, Santo dos Santos, árvore da vida, rio que brota do trono de Deus, alegria profunda no meu coração. Diga o nome dele: Jesus, pão da vida. Jesus, luz do mundo. Príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, fonte de eternidade, amor. Jesus, Deus Emanuel. Jesus, Santo dos Santos, árvore da vida, rio que brota do trono de Deus, alegria
profunda no meu coração. Recebe adoração. Amém. E assim como a gente cantou nesse primeiro louvor, ele nos traz a lembrança do sacrifício de Cristo e o que ele fez na cruz por nós. E eu gosto muito desse próximo louvor porque ele traz à nossa memória também a importância do que foi esse sacrifício, porque muitas vezes a gente canta esse louvor, a gente pode cantar às vezes até da boca para fora e a gente não reflete muitas vezes o que ele fala. Ele fala que nada além do sangue pode nos libertar, nada além do sangue pode fazer o que Cristo fez por nós. O sangue de Cristo, ele é valioso, porque nada além daquele sangue pode nos libertar do poder do pecado. Amém? Amém. Alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Declare se você é livre na presença do Senhor.
sangue, nada além do sangue de Jesus. Sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Neste sangue que podemos ser novos, lavados, alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Declare: somos livres na tua presença. Eu sou livre. Nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Sou livre. Nada além do sangue de Jesus, Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar agora. A gente vai passar para um momento de ofertas. Graça e paz, igreja. Amém. Louvado seja Deus pelos louvores que a gente já entoou, na qual o Senhor já tem falado conosco e tocado aos nossos corações. Amém. Nesse momento de oferta, vou compartilhar com os irmãos uma informação, mas que faz parte desse momento de oferta também. Nas quintas-feiras, nós estamos estudando o livro de Malaquias. Eu, particularmente, conhecia mais o livro de Malaquias em relação àquela palavra do Malaquias 3:10, né?
E aí a gente tem aprendido no livro de Malaquias que o livro todo fala sobre oferta boa e agradável, oferta aceitável ao Senhor. Que não é só a sua oferta de valores, de monetário, de dinheiro. É muito mais do que isso. Essa oferta é a sua vida, é o seu coração. E ainda não terminamos o livro. Ainda falta. É um livro pequeno, mas que nos tem trazido muito confronto e muita aprendizagem da palavra do Senhor. Saímos todas as quintas-feiras confrontados com a palavra, e eu tenho certeza que, assim como o pastor falou no início, esse confronto não é para machucar, mas é para disciplinar, e é para corrigir, e é porque o Senhor nos ama, e é porque o Senhor não desiste de mim, de você, da igreja de Monte Santo. E aí a palavra da oferta que eu trago hoje para os irmãos está lá em Provérbios, capítulo 3, que fala sobre você ser filho também. Provérbios, capítulo 3. Nós vamos ler até o versículo 10, do 1 ao 10. Amém? A palavra do Senhor lá em Provérbios, no capítulo 3, fala assim, inicia a fala dessa maneira: meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos. Pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e darão a você prosperidade e paz. Que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. Prenda-os ao redor do seu pescoço, escreva-os na tábua do seu coração. Então você terá o favor de Deus e dos homens e boa reputação. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e evite o mal. Isso dará a você saúde ao corpo e vigor aos olhos. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. E os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Amados, todo domingo a gente vem falar sobre oferta. Nós vamos relembrar os irmãos que a oferta é um momento de adoração, é um momento de reverência, é dizer ao Senhor que nós somos dependentes dele, não do dinheiro, do salário que nós ganhamos. E isso, particularmente, eu falo para mim mesma. E aqui, esses conselhos de sabedoria que tem em Provérbios, nos ensina a termos uma vida reta. Então, se eu quero ter uma vida plena diante deste mundo, com toda a dificuldade que nós enfrentamos, que eu oferte meu coração ao Senhor. Porque ofertando o seu coração ao Senhor, Ele fará o que é necessário conforme a vontade dEle para a sua vida.
Ele transformará aquilo que você precisa em bênção para a sua vida. Mas você precisa primeiro ofertar o coração a Ele com sinceridade, de verdade. Porque a gente sempre canta que o mais o Senhor fará. Tem um louvor que fala sobre isso. E o mais o Senhor faz nas nossas vidas. Então nós precisamos ofertar não só os nossos valores que nós trazemos aqui nas nossas ofertas e nos nossos dízimos. Todos nós que estamos aqui somos pessoas conscientes, inteligentes, responsáveis, para saber que só nós temos um templo que tem luz, que tem um microfone que consegue falar até com a última pessoa que está sentada no banco, que tem higiene. Nós temos um lugar limpo, um banheiro para usar, com os recursos que necessita. Todos nós sabemos que isso custa dinheiro, que a gente também tem na nossa casa. A Sônia sempre fala que quando ela vem dar uma ajeitada aqui, ela vem cuidar da casa dela. Aqui é a nossa casa. Então nós sabemos que esse dinheiro é revertido para isso. E para outras coisas mais também. Mas que nós possamos hoje entregar com alegria a sua oferta, o seu dízimo, mas que você também tenha a disposição hoje de entregar o seu coração ao Senhor. Se você ainda não fez, faça. Se você já fez, conversa com o Senhor. Porque se eu entrego o meu coração hoje ao Senhor, amanhã eu não vou ser mais ou fazer mais as mesmas coisas. Eu não vou estar mais nos mesmos lugares que eu estava antes. Porque o Espírito Santo vai nos orientar dos lugares onde nós devemos ou não estar. Nós podemos estar em todos. Em todos os lugares nós podemos estar. Nós acabamos de louvar, eu sou livre. Você é livre. Você pode escolher. Mas nem tudo nos convém. A palavra nos ensina. Escolha. Você pode escolher hoje. Vão olhar torto. Vão dizer que às vezes você é crentão. Amém. A escolha é sua. Se a escolha é sua, do mais profundo do seu coração, você tem que dar satisfação, se você é casado, ao seu cônjuge, ao seu marido, à sua esposa, e a Deus, não às outras pessoas. Deixa elas pensarem o que elas quiserem. O problema é delas, porque elas pensam conforme a referência de vida que elas têm. Não é seu. Escolha certo, escolha bem. E que em nome de Jesus, todos nós possamos sair hoje daqui escolhendo entregar o nosso coração ao Senhor. Amém? Vamos orar? Deus Santo e Poderoso, nós te louvamos e te agradecemos, ó Senhor. Agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá, Senhor, meu Deus, de termos a sua palavra. Agradecemos ao Senhor, meu Deus, a disciplina que o Senhor coloca em nossas vidas, ó Senhor. Não gostamos. Com sinceridade eu falo a Ti, Pai amado e querido. Deus soberano, tremendo, onisciente, onipotente, onipresente, que nos dá a liberdade de chamar de Pai, amado e querido. Ninguém gosta de ser disciplinado. Mas nós escolhemos a Ti, Senhor, e que nós possamos entregar o nosso coração a Ti, para que o Senhor possa nos dar um coração conforme a Tua vontade, um coração novo, transformado, disposto a obedecer ao Senhor. Santo e poderoso Deus, obrigada pela palavra, Senhor, que nos confronta, porque o pecado que há em nós e a nossa carnalidade, Senhor, meu Deus, não gosta de vir, de ver, de ouvir, de estar na Tua presença. Senhor, abençoa a vida dos meus irmãos, aqueles que trouxeram seus dízimos e as suas ofertas, ó Senhor. Aqueles que não trouxeram também, Senhor, meu Deus. E trabalha no coração dessas pessoas, Pai. Trabalha no meu coração, Senhor, meu Deus. Que o Senhor possa, Senhor,
transformar, como eu tenho dito aqui, Senhor. Que o Senhor possa realizar em nós plenamente a sua vontade para cada um de nós. E que nós, ó Senhor meu Deus, não atrapalhemos os seus planos. Que nós possamos, ó Senhor, estar disposto a receber aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Abençoa, Senhor meu Deus, a vida dos meus irmãos, a sua casa, os seus celeiros. Que não lhes falte, Senhor meu Deus, o pão de cada dia. Abençoa, Deus amado e Deus querido, a palavra que nós vamos receber hoje do pregador, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, que não seja roubada a porção que o Senhor tem para nós, ó Senhor. Que não haja barulho, que não haja comichão, que não haja, Senhor meu Deus, agitação, mas que a sua palavra possa entrar aos nossos corações, às nossas mentes. E ali, Senhor, como a palavra acabou de dizer aqui, que seja gravado na tábua do nosso coração, para que dali não saia mais. Continue realizando o seu querer em nossas vidas, ó Deus amado e querido. Continue, Senhor meu Deus, escrevendo a sua história, Senhor, em nós, Pai amado e Pai querido, para a honra, glória e louvor do Teu nome. Que nós possamos cumprir o nosso verdadeiro propósito, Senhor meu Deus. Lhe amar, lhe adorar, Senhor, com tudo o que temos, em nome de Jesus. Amém. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei, vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Se me amares verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Me amares verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me
me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A Ele. Amém. E para esse último louvor, eu acho ele um louvor que assim, ele traz uma questão muito importante para a gente, que é justamente o viver em comunhão. Porque assim como a gente vê, por exemplo, em João 13, que fala: eu deixo um mandamento, que amem uns aos outros, assim como eu os amei. Como que a gente vai amar uns aos outros se a gente está longe uns dos outros? Por isso que a comunhão, ela é uma questão importante, porque ela traz que assim, a gente tem que se aproximar. Quanto mais próximo a gente estiver, mais unido nós estaremos numa questão espiritual. Assim como a gente vê em Eclesiastes, por exemplo, que fala que um cordão de 3 dobras ele não se rompe facilmente. Estava longe, né? Foi mal. Assim como a gente vê nessa parte do Eclesiastes que ele fala isso, é uma coisa que a gente tem que se pensar. São momentos importantes para nós, as terças de oração, as quintas de estudo, a sexta de oração e o domingo. Não só o domingo, como a gente às vezes pensa que, se a gente ir no domingo, tá bom, a gente foi só no domingo. Não, a gente tem que estar próximo todos os dias nós temos que estar próximos, porque quanto mais próximos nós vamos estar, mais forte nós estaremos. Próximos, a gente vê coisas que é assim, a gente demonstra, por exemplo, os frutos do Espírito. Por exemplo, como que a gente vai ter paciência se a gente não vive perto de ninguém? Como que a gente demonstra um amor longe uns dos outros? Então, esse louvor, ele traz uma questão importante, que é a comunhão. Nós temos que viver próximos uns dos outros. Amém? Comunhão, quero viver com meus irmãos e assim crescer numa aliança eterna de amor, serviço mútuo e proteção, sempre uns aos outros, por meio de Cristo, no compromisso de edificar, de repartir e abençoar, sempre uns aos outros, em comunhão. Em comunhão, quero viver dia após dia com meus irmãos e assim crescer numa aliança eterna de amor, serviço mútuo e proteção, sempre uns aos outros, por meio de Cristo, num compromisso de edificar, de repartir e abençoar, sempre uns aos outros. Serviço mútuo e proteção, sempre uns aos outros, por meio de Cristo, um compromisso
gozo de edificar, de repartir e abençoar sempre uns aos outros em comunhão. Em Cristo, um corpo, uma só fé, um só coração. Em Cristo, um povo, uma missão pela comunhão. Cantem comigo. Em Cristo, um corpo, uma só fé, um só coração. Em Cristo, um povo, uma missão, plena comunhão. Amém. Santo, santo é o Senhor, Pai. Pai, te agradeço, Deus, por esse momento de louvor que nós tivemos aqui na Tua presença, Pai. Eu creio que tudo que foi cantado aqui, Pai, foi para honrar e engrandecer o Teu grandioso e poderoso nome, Pai. Peço que o Senhor continue falando aos nossos corações, Pai, através da palavra, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Os irmãos podem se sentar agora. Eu quero compartilhar com os irmãos hoje. Eu já comecei a compartilhar, na verdade, lá o texto de Hebreus no capítulo 12, e a gente vai ampliar aquilo que a gente falou referente à questão da disciplina de Deus, dessa condução de Deus para a nossa maturidade, lá no texto de Mateus, no capítulo 18. Mateus 18. Eu não vou fazer a leitura do texto, mas a gente vai falar do capítulo inteiro, tá bom? São passagens que nós já conhecemos. E a gente vai só trazer a memória para renovar a nossa esperança. Saúde. Deus abençoe. Texto de Mateus, no capítulo 18, Jesus está reunido com seus discípulos, e aí a gente começa a refletir em algumas questões, né? O fato de Jesus estar reunido com seus discípulos, Jesus está ali mostrando para nós como que uma igreja precisa caminhar. Essa igreja precisa caminhar reunida ao redor de Jesus. Jesus é o centro da adoração. Jesus é o centro da comunhão. E à medida que eles estão ali reunidos com Jesus, desperta no coração dos discípulos coisas que são nossas desde a nossa infância. Quando nós somos pequenos, né, quando nós somos miudinhos lá, toda criança já nasce com um certo egoísmo de fábrica, né? Tudo é para mim, tudo é meu, eu quero a atenção toda para mim. Tudo que está ao meu redor tem que existir para me satisfazer, né? É a prática de uma criança normal. E à medida que essa criança ela vai crescendo, ela tem dentro de si também um espírito de quê? De competitividade. É sempre competindo com o outro. Se tem irmão, compete com o irmão. Se tem um amigo, vai competir com o amigo. Não importa. Se a criança vê que ela tem, via de regra, quando é pequenininho, tem uma busca maior pela mãe do que pelo pai. Então compete pela atenção da mãe com o pai. Ela sempre está competindo com alguém. E à medida que essa competição ela não é
tratada e trabalhada, ela cresce conosco. E a gente cresce como adultos vivendo só querendo competir com todo mundo. Por isso o mundo que nós vivemos hoje está dessa forma. Porque está sempre alguém concorrendo contra alguém. Se eu quero subir e alcançar cargos de destaque em algum lugar, em alguma empresa, eu sou ensinado que eu tenho que pisar no pescoço do outro para poder subir. Né? E assim por diante. Eu tenho que sempre ser melhor do que o outro. Mesmo que para isso eu tenha que prejudicar o outro para conseguir alcançar aquilo que eu quero. É assim que funciona muitas vezes dentro das empresas. E à medida que nós observamos essas coisas, a gente lembra do início da nossa conversa de hoje, que é quando Deus falou sobre a questão da disciplina. Não é verdade? A disciplina, ela funciona tanto na igreja quanto na nossa casa. E é um negócio complicado colocar uma disciplina em prática. Por quê? Porque quando a gente para observar, a disciplina ela acaba caindo em dois extremos. Ou nós somos rígidos demais, né? E quando eu falo de rígido demais, por exemplo, dentro da igreja, fulano cometeu um pecado, vamos cortar da igreja. Quero nem saber. Fez um negócio errado, a gente exclui. Já era. Ou a gente olha assim, de repente, mas a igreja está muito preguiçosa, então a gente tem que apertar, tem que usar o chicote, tem que fazer não sei o quê, né? Para agir com rigidez, a fim de despertar nos irmãos alguma coisa. Em casa, também acaba muitas vezes sendo assim, quando somos rígidos demais, tudo é passível de surra. Alguns mais antigos vão lembrar que até nas escolas tinha a questão da palmatória, né? Você vai lá para a escola, desobedeceu, dá a mão, aí toma a palmatória, vai ficar de castigo lá no canto, põe um chapeuzinho de burro, vira para a parede, fica lá. São formas de humilhação, né? Repreensão, humilhação, é como se nós cortássemos as asas das nossas crianças. Mas o contrário também é verdadeiro. Assim como nós temos uma linha que vai para uma disciplina muito rígida, nós também temos uma outra linha de tolerância ao extremo, né? Tolera-se tudo dentro da igreja. O fulano não faz. Não tem problema não. Mas não está dando oferta, não está dizimando, não tem problema não. Está adulterando, não tem problema não. Isso dá trabalho mexer, então deixa. Fulano está mentindo, está enganando, está roubando, deixa, Deus vai cuidar. Né? E a gente vai aceitando tudo, vai tolerando tudo. Em casa, a mesma coisa. A criança faz, xinga os pais, bate nos pais, fala palavrão, faz e acontece. Ai, que bonitinho. Né? Ai, que belezinha. O menino falando palavrão. Ai, que coisinha fofa. Deixa essa coisinha fofa crescer para você ver. Né? Começa com um palavrãozinho, com um palavrão que ouve o pai, ouve a mãe falando, e aí a criança faz o quê? Ela repete. E aí os pais perdem a autoridade, por quê? Porque eles também fazem. E a criança está reproduzindo aquilo que ela está aprendendo na sua própria casa. E aí essa reprodução vai para fora. Vai para a escola, onde ela bate nos professores, xinga professor, não respeita. Vai para a igreja, onde ela não quer fazer nada e se chega na igreja, né? Porque vai, não quero ir para a igreja. Tá bom, filho, você não precisa ir para a igreja. Então dá-se uma liberdade enorme. Ao mesmo tempo que, quando ela é rígida demais, nós cortamos as asas e os sonhos das crianças, e aí temos adultos traumatizados, extremamente tímidos, envergonhados, adultos que vivem uma reclusão dos seus sentimentos e pensamentos. O outro lado também é complicado, porque você dá asa demais. Né? Como é que o ditado diz que Deus não dá asa à cobra? Então, o problema é que os pais dão asa aos filhos que se tornam cobras quando crescem.
E aí depois para controlar é muito, mas muito difícil. E aí quando a gente começa a ouvir coisas assim, ai, adolescência é uma fase difícil, porque os adolescentes são rebeldes, os adolescentes são impetuosos, os adolescentes não respeitam. Espera aí, vamos por parte, vamos dar uma olhada lá atrás. O que aconteceu lá atrás? Como foi a disciplina desses adolescentes? Como é que você cuidou desses adolescentes? E isso nos mostra exatamente o que Jesus vai estar fazendo aqui no capítulo 18. Ele está olhando para trás para corrigir algumas coisas. Por quê? À medida que os discípulos se reúnem ao redor de Jesus, aquele sentimento de criança é despertado. Quando eles dizem para Jesus, no finalzinho do verso 1 do capítulo 18, quem é o maior no reino dos céus? Ó, a competição. Eu não estou querendo saber se é bom, se é ruim, se eu vou estar lá ou se eu não vou, mas eu quero saber quem é o maior no reino. Porque eu quero ser o maior nesse reino. É aquele espírito de competição que existe em cada um de nós. Se o reino dos céus é algo tão importante, se eu for o maior no reino, eu vou ser alguém importante então. As pessoas vão me servir, as pessoas vão me respeitar, eu vou estar em um lugar de destaque. Quem não gostaria disso, né? É interessante como nós, muitas vezes, quando a gente trabalha nas empresas, o nosso desejo é de alcançar cargos de gestão para ter um salário maior, tentar trabalhar menos e mandar em todo mundo, né? A gente procura aí, eu quero mandar, eu quero ganhar bem e quero trabalhar pouco. Aí tem uma boa parte do povo aí que vira político, né? Aí a gente ainda tem que votar nos trem desses, mas tudo bem, segue o jogo. No reino, você já parou para pensar que quando a gente pensa nas questões, olha, nós temos eleição para cargos, né, no corpo de Cristo. Aí eu não quero. Eu não quero. Não quero ser líder de ministério, não quero liderar nada. Eu me disponho a ajudar alguém. De vez em quando, não é sempre também não. Por que lá fora a gente quer alcançar os cargos de excelência e na igreja a gente não quer? Quando a gente olha para o texto, a pergunta deles é exatamente essa: quem é o maior no reino? E o legal é que Jesus não fala que é ele, né? Jesus não diz, sou eu sou o maior no reino. Porque na realidade ele é o maior do reino, porque o reino é dele. Ele se exclui da equação e ele coloca uma criança no centro. E ele olha para aquela criança e dá essa criança como um exemplo para os discípulos. Olha, essa criança que está aqui, se vocês não se tornarem como ela e não se converterem, jamais vocês entrarão no reino dos céus. Quem se faz humilde como essa criança, este é o maior no reino dos céus. Jesus olha para aquela criança na humildade da criança. Vocês lembram que eu já falei para vocês como é que a humildade é desenvolvida em nós? Que aquele que busca humildade, aquele que quer ser humilde, ele jamais vai ser humilde. Porque é o que ele está buscando demais. E quando ele achar que ele é humilde, ele acabou de perder a humildade. Porque humildade não tem a ver com ser pobre, viu, gente? Porque às vezes a gente acha que fulano é tão humilde. Por quê? Porque é pobre. Humildade é diferente de pobreza. Pobreza é uma coisa e humildade é outra. Porque tem muito pobre que tem o rei na barriga. Não é verdade? Tem pobre que se acha rico. Pode ser rico de orgulho, de vaidade, de arrogância, mas não de humildade. Então, quando Jesus olha para essa criança e fala para os discípulos, olha, se vocês não forem humildes como essa criança, jamais vocês vão entrar no reino. Quando ele diz de humildade, ele está falando de serviço. Uma pessoa alcança a humildade a partir do momento que ela se dispõe a servir, em qualquer lugar, a qualquer pessoa, sem esperar reconhecimento, sem esperar glórias, sem esperar aplausos, porque assim é o reino. O maior no reino é aquele que serve mais, não é aquele que manda,
mas é aquele que obedece. Nós não cantamos aqui, aquele que me ama, aquele que me obedece, esse é o que me ama? Obediência, é isso que nos leva a desenvolver uma vida de serviço para o reino de Deus, sem esperar nada em troca, sem esperar reconhecimentos, glórias ou aplausos. Os discípulos queriam lugares de honra para serem reconhecidos e aplaudidos. Jesus fala: vocês estão com a mentalidade errada. Vocês ainda estão pensando em competição. O reino de Deus não é para aquele que chega mais rápido, mas é para aquele que chega, e que chega com a maior quantidade de pessoas ao seu lado. Jesus não quer nos dar velocidade, Ele quer nos dar direção. E para nos dar direção, Ele precisa nos dar disciplina. E isso é importante, a gente precisa ser disciplinado por Jesus. Quando nós pensamos na disciplina lá do texto de Hebreus, aquela disciplina o Senhor fala que é para filhos. E essa disciplina é para que esses filhos venham a desfrutar da santidade de Deus. Quando olhamos para Deuteronômio no capítulo 8, o Senhor fala que a disciplina aplicada para o povo de Israel, quando saiu do Egito e foi para o deserto, é para provar o coração deles. Onde é que está o coração dessas pessoas? Eu vou te levar para o deserto, e lá no deserto, no momento de dificuldade, onde você vai ser colocado sobre as extremidades, né? Extremo calor, extremo frio, você vai ser provado no seu coração. Você vai revelar o que realmente está no seu coração. Quem é o Deus que habita no seu coração? Quem é aquele que está sentado no trono do seu coração? A disciplina, ela nos leva a isso. Quantas vezes você ficou com raiva dos seus pais quando eles estavam te disciplinando? Talvez você não queira reconhecer, mas são muitas as vezes que a gente acaba no momento da disciplina ficando com raiva dos pais, porque disse não, porque você não vai para tal lugar, ou porque disciplinou com uma vara, com a cinta, com chinelo, com a havaiana de pau que voa, né, que parece um bumerangue. Ela vai, acerta o peão, depois volta na mão direitinho. Show de bola. A colher de pau e tantas outras coisas, né, que eram instrumentos de correção. E no momento, a pessoa olha, bate aquela ira, né? Por quê? Porque está sendo disciplinada. Mas ela obedece os pais. E quando nós pensamos em Deus, na disciplina de Deus, Deus não vai lançar um chinelo ou uma cinta. Deus não vai usar uma colher de pau. Deus vai usar circunstâncias ao nosso redor e pessoas ao nosso redor para nos disciplinar. As primeiras pessoas que Ele usa para nos disciplinar são os nossos pais. E se eles não derem conta do recado, a coisa vai ficar mais complicada, porque nós vamos crescer como adultos sem limites. E Deus, quando Ele criou o mundo, Ele estabeleceu tudo, todos os limites para todas as coisas. Quando Ele olha para o mar, Ele fala assim: olha, o mar só vai até aqui. Por quê? Porque Ele sabe que se o mar passar daquele ponto, ele causa uma destruição. E quando nós não estabelecemos limites para os nossos filhos, se deixarmos eles fazer o que eles quiserem, eles também vão causar destruições, para eles próprios e para os outros. Então, quando Jesus traz essa questão para a comunhão ali, Ele está mostrando para os discípulos: olha, a mentalidade de vocês está errada. No reino, o maior é aquele que mais serve, aquele que trabalha mais, é aquele que obedece mais. Esse é o maior. E se vocês não mudarem essa mentalidade, vocês jamais vão entrar no reino. E então Ele começa a trazer outras questões, outras realidades. Ele fala que assim como quando nós nos convertemos e agirmos como crianças, todas as pessoas que nos receberem em nome de Jesus, recebem o próprio Jesus. Se você é uma pessoa obediente a Cristo e vive para a glória do nome dEle, quando você vai evangelizar, visitar ou aconselhar alguém, todas as pessoas que te recebem estão recebendo o próprio Jesus. Porque Ele diz que à medida que nós obedecemos, Ele faz habitação em cada um de nós.
E quando Deus habita em nós, quando nós vamos a algum lugar, Deus vai nesse lugar conosco. Quando nós abraçamos alguém, Deus abraça essa pessoa. Quando nós aconselhamos, é o próprio Deus aconselhando essa pessoa através das nossas vidas. E o inverso também é verdadeiro. Quando alguém nos rejeita, não quero saber de Deus não quero saber desse Deus de vocês não. Essa pessoa também está rejeitando o próprio Deus. E à medida que nós falamos, anunciamos de Jesus, as pessoas procuram também saber, eu queria conhecer lá a sua comunidade, eu queria fazer parte dessa igreja, desse povo que fala de Jesus, eu quero também fazer isso que vocês fazem. E aí as pessoas muitas vezes vêm à igreja. Por quê? Porque alguém falou para ela, alguém mostrou Jesus para ela, e ela vem à igreja para querer encontrar com Jesus. Eu quero mais desse Jesus que me deram só sabe quando você molha o doce na boca da criança, a criança fica doidinha? Fala, eu quero. É a mesma coisa. Alguém foi lá e molhou a mente da pessoa lá com Jesus. Olha um pouquinho de Jesus. Jesus é assim. Nossa, é? Eu quero mais desse Jesus. Onde é que eu vou? Vai lá na comunidade. E aí de repente a pessoa chega na comunidade. E aí Jesus, porque lá na frente ele vai repreender os discípulos quando os discípulos não deixam as crianças chegar em Jesus. Ele fala, deixa que as crianças venham, porque delas é o reino. Jesus aqui já repreende não só os discípulos, mas todo aquele que impede alguém de se achegar a Ele. Quando Ele diz, olha, se porventura, no verso 8 aí, se porventura a sua mão ou o seu pé fizerem tropeçar um dos meus pequeninos, né? É melhor que você corte e jogue fora. O que ele está dizendo ali? Se com a sua mão você está impedindo alguém de chegar a Jesus, de que forma, pastor? Pode parar. Pode parar. Aqui não é lugar para você. Ou você é pecador, você não é deste lugar. Você não tem que estar aqui. Não tem uma igreja perto da sua casa? Você vai vir para cá para quê? Para dar trabalho? Não. Você é usuário? Você tem algum outro problema? Não. É melhor você não vir. Aí a mãozinha já põe ali, para fechar a porta, para pôr no peito da pessoa e falar, olha, aqui não é lugar para você. É melhor você cortar essa mão e jogar ela fora. Porque essa mão está impedindo alguém de chegar ao reino. Ou se de repente a pessoa está vindo desesperada, eu quero ir para a igreja, eu quero estar na comunhão, eu quero experimentar mais desse Jesus, aí você põe o pezão na frente lá para a pessoa cair e meter a cara no chão. Né? Bota o pezão lá no meio. Puf, só para ver o peão voar. Jesus fala, é melhor você cortar esse pé. Mas e se os seus olhos fizerem alguém tropeçar? Como assim, pastor? Meus olhos, sim. Às vezes nós olhamos com acusação para o outro. Eu não preciso nem apontar o dedo, só o meu olhar já mata. Sabe aquele olhar? Que não é o olhar 43 da antiga, né? Não é esse não, é aquele olhar que mata. É aquele olhar que só de olhar você já não quero mais, já não vou. É aquele olhar de acusação, é o olhar de desprezo, é o olhar da rejeição, é o olhar daquele que diz assim, você não pertence a este lugar, esse lugar não é para você. Muitas pessoas acabam levando isso de forma literal, de cortar os membros, cortar a mão, cortar um pé, cortar um órgão genital, porque está passando um momento de vício em masturbação ou pornografia. Vou cortar porque Jesus fala que se isso daqui me impede, eu tenho que cortar. Não é literal, gente. Não é para cortar o pé, a mão ou arrancar o olho fora. Literalmente. Jesus está falando que ainda existe em você o velho homem. E esse velho homem está extremamente forte ainda na sua vida. Você ainda não entendeu o que é ser um agente do reino, o que é ser um filho de Deus. Você ainda está com muitas coisas que precisam ser disciplinadas. Você precisa disciplinar a sua mão, os seus pés, os seus olhos. E isso é extremamente importante. O velho homem, aquele que já deveria ter morrido, ainda está em atuação em você.
Todas as vezes que você se coloca nessa posição de impedir alguém de se achegar a Jesus, você está permitindo que o velho homem que ainda habita em você se manifeste. E Jesus diz que ele precisa morrer, para que o Espírito Santo tenha espaço. E essas coisas, e esse velho homem precisa morrer, porque senão você todo vai ser lançado no fogo do inferno, que é o que o texto diz aí no final do verso 9. Se essas coisas, se esse velho homem que ainda habita em você não morrer, você todo vai ser lançado no inferno. Porque Deus não quer apenas uma parte sua, Ele quer você todo. Ele quer você por completo, Ele quer os seus olhos, quer os seus pés e as suas mãos, porque você todo é importante para a expansão do reino. Deus quer usar tudo em você, e você todo, para a glória do nome dEle. Ele não aceita dividir a glória dEle com nada e nem com ninguém. Então ele dá essa orientação. Se ainda o velho homem ainda está em atividade, você precisa matar ele, você tem que cometer um homicídio aí. Tem que matar esse infeliz e botar ele pendurado na cruz. Porque ele não pode ter espaço. Não tem espaço para ele no reino. Verso 10 diz: cuidado para não desprezarem um só dos pequeninos, pois eu lhes digo que os anjos deles nos céus estão sempre vendo a face do meu Pai Celeste. O Filho do Homem veio para salvar o que havia se perdido. O que ele vai ensinar para a gente aqui? Pastor, tá bom, estou entendendo, eu tenho que matar o velho homem. E aí a gente está na comunidade, está aqui reunido em nome de Jesus, por causa de Jesus. Mas e se o irmão pecar contra mim? Se o irmão falhar comigo? E se o irmão, por um momento ali, a gente teve uma discussão, uma desavença, e o irmão foi embora? Aí Jesus traz o exemplo da ovelha perdida, que a gente estudou há 2 semanas atrás, né? Fala, olha, se uma ovelha se perde, o pastor vai ao encontro desta ovelha. Ele vai, traz de volta a comunhão, para que essa ovelha seja reintegrada ao lugar que ela pertence. Ele não falou que ele vai lá e dá uma surra na ovelha, né? Mas ele também não falou que deixa a ovelha fazer o que ela quiser. Olha a disciplina de Deus. Deus falou assim, não, o pastor, quando a ovelha se perde, ele pega as 99 e deixa lá, eu vou lá, se eu voltar e alguém tiver feito alguma besteira aqui, o pau vai cantar. Não, ele não diz isso. Ele diz que essas 99 ficam. Por quê? Porque elas já foram disciplinadas, elas já estão caminhando. E ele vai ao encontro daquela que se perdeu, porque o Filho do Homem veio salvar o que havia se perdido. Então quando você diz assim, eu encontrei Jesus, espera aí, tem uma coisa errada aí nessa sua fala, você não encontrou Jesus. Jesus não estava perdido, Jesus não se perdeu. Nós estávamos perdidos, e o Filho do Homem veio encontrar aquele que estava perdido. Foi Ele quem nos encontrou. E quando Ele nos encontrou, Ele não agrediu, Ele não bateu, Ele não humilhou, Ele não rejeitou, Ele não disse também, faz o que você quiser. A vida é sua, faz o que você... Não, Ele também não fez isso. Mas Ele confrontou o nosso pecado. Olha, eu tenho isso para você, mas você está andando nesse lugar, você está fazendo essas coisas. E isso aqui vai te conduzir a um lugar XYZ. E se você não mudar este caminho, a direção para onde você está caminhando, as coisas não vão terminar bem. Eu tenho um processo totalmente diferente para você. Vai ser trabalhoso, vai ser custoso, vai requerer de você compromisso, dedicação, mas no final vai ser muito bom. Mas você precisa escolher isso. Você precisa escolher vir comigo. Que é o que Jesus diz, se você quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. E Ele faz isso. E Ele não só faz isso, como Ele também orienta para que façamos isso. Se você vive em família, e um dos seus
entes queridos, resolve se rebelar contra todo mundo e vai embora e não sei o quê, o que você faz? Ah, ele que se dane, que se lasque, eu não quero nem saber, porque ele é rebelde, ele é não sei o quê, e está cortado da família. Você faz isso? Ou, deixa ele fazer o que ele quiser, quando ele quiser ele volta. Você faz isso? Se faz uma das duas, está errado, nas duas pontas. Porque o que é correto? É o que o Senhor vai ensinar para nós a partir do verso 15. Se um irmão peca contra você, você vai ao encontro dele e confronta o pecado, conversa com ele, traz ele para a luz, para que ele possa entender que ele está andando num caminho de trevas. Traz ele para a realidade da comunhão, para que ele possa se arrepender. Pastor, mas e se ele não quiser voltar, se ele resistir? O texto diz ainda, se o irmão resistiu, você vai e leva 2 ou 3 testemunhas, para te apoiar em oração e para ajudar a tentar tirar esse tipo de pensamento e esse desejo do coração do irmão que está em pecado, para que ele volte à comunhão. Por quê? O plano de Deus nunca foi excluir ninguém, irmãos, da comunhão, mas de restaurar o desejo de comunhão com todos. Mas nós somos esses agentes. E se o irmão pecou, fala, que vai então? Não, peraí, corta essa mão e joga fora. O irmão pecou, põe o pé na frente para ver se ele cai de cara. Não, corta esse pé fora. Irmão pecador, vai para o inferno. Corta esse olho, essa língua fora. Por quê? Porque nós não podemos ser empecilhos às pessoas para virem para o reino. Nós não estamos aqui para julgar ninguém, nem para condenar ninguém, mas nós estamos aqui para propagar a palavra do Senhor e estender aquilo que o Senhor já nos deu a todos. E à medida que Ele fala isso para a gente, poxa, então eu fui, pastor, a pessoa não quis, ficou com o coração ali irredutível, fui lá, levei um irmão de oração, levei um presbítero e uma diaconisa junto, nós fomos, falamos e tal, e a pessoa ficou irredutível, pastor. Aí você traz de volta e apresenta o caso à igreja. Olha, eu fui, fulano não quis, eu fui com fulano, beltrano e ciclano, e ele não quis, ele está irredutível, não quer abandonar o pecado. Aí o Senhor diz, olha, se 2 ou 3 estiverem de acordo, eu estarei no meio de vocês. Se vocês decidirem, depois de todas as tentativas, decidirem excluir o irmão, eu estarei de acordo com vocês. E o que vocês desligarem na terra, vai ser desligado no céu. E o que será desligado no céu, desligado na terra. Ou seja, a comunhão que existe no corpo de Cristo com Deus, esta pessoa não participará mais. Tratem-no como um publicano, um pecador. Mas o fato de tratá-lo dessa forma não quer dizer que a gente desistiu dele, quer dizer que ele já não participa mais da comunhão da mesa, da comunhão do culto, deste momento gostoso que nós vivemos juntos, louvando e adorando a Deus. Por quê? Porque ele decidiu isso. Nós vamos tratá-lo como alguém que se excluiu da comunhão, mas não desistimos dele em oração. Continuamos orando para que o Senhor o encontre, para que o coração dele seja derretido pelo calor da comunhão do Cristo. Aí, lembra que eu falei para vocês que nós somos competidores, egoístas, quando crianças? E que se isso não for corrigido, a gente cresce como adultos problemáticos. Um adulto problemático, depois de ouvir isso aqui, poxa, eu fui, o cara não se alinhou, eu fui, levei fulano, não deu certo, aí trouxemos para a igreja, a gente excluiu, mas a gente ainda tem que continuar, tem, mas e se o fulano pecar contra mim, pastor? Você vai voltar lá e você vai perdoar ele e vai tentar trazê-lo de novo, mas se ele pecar de novo, você vai lá de novo, você vai perdoar ele, vai tentar trazer outra vez. Mas se ele fizer de novo, pastor, você vai lá, perdoa o cara e tenta trazê-lo de novo. Não foi isso que o Senhor ensinou para a gente no Antigo Testamento, no livro de Oséias? Quando ele foi mostrar para a gente como que é o relacionamento dele com o povo dele, o povo de Israel,
Olha, você vai lá, José, você vai lá no prostíbulo, você vai encontrar Gomer lá, que é uma mulher, uma prostituta, você vai pegar ela, vai tirar ela, vai pagar para tirar ela de lá, né? Traz ela para sua casa, você vai limpar ela, você vai dar um nome para ela, você vai se casar e vai ter um filho com ela. E depois de tudo isso, ela vai abandonar a casa, você, o filho, e vai voltar para o prostíbulo. E você vai lá atrás dela de novo. Você vai pagar pela sua esposa, para tirar ela de novo do prostíbulo, vai trazê-la para casa, vai limpar novamente, vai restaurar a dignidade dela, vai ter um outro filho com ela, ela vai abandonar você outra vez, vai abandonar os 2 filhos e vai voltar para o prostíbulo. E o que você vai fazer? Você vai voltar lá de novo, e assim por diante, entendeu? Assim é o relacionamento de Deus com o povo dele. Por quê? Ele nos ama, ele nos encontra, ele nos limpa, ele nos dá um nome, ele nos dá autoridade, ele nos abençoa. E a gente pega as bênçãos de Deus e vai se prostituir com outros deuses. Que outros deuses? O trabalho, com a família, com o marido, com a esposa, com os filhos, todas as pessoas que estão no seu lugar, no lugar de Deus. Ou melhor, todas as pessoas que estão no lugar de Deus no seu coração. Se o seu filho é mais importante do que Deus, ele se tornou um ídolo, e tudo que você tem é para servir ao seu ídolo, seu filho. Se o seu marido é mais importante do que Deus, o seu marido está no lugar de Deus no seu coração, e tudo gira em torno dele. Se a sua esposa é maior do que Deus, tudo gira em torno da sua esposa. Se a sua família é maior do que Deus, tudo gira em torno da sua família. Se o seu trabalho é maior que Deus, tudo gira em torno do seu trabalho. E aí o que Deus faz? Deus vai atrás de você novamente, te traz a consciência, olha, o que você está fazendo está errado, não é assim que faz e tal, e traz você de volta, restaura a sua consciência, te coloca de novo no caminho, e aí em algum momento, por causa de alguma coisa, alguma disciplina de Deus, você se revolta contra Deus e vai voltar a fazer tudo o que você fazia antes. É a porca que foi limpa e depois de limpa volta para a lama. É isso que Deus está falando. E o Pedro não é diferente da gente. O Pedro, quando ele viu essa conversinha de Jesus ali, você vai lá e fala com o irmão, perdoa, volta, não perdoa, peca de novo, perdoa outra vez, e não sei o quê. Essa conversa, não estou gostando, Jesus. Quantas vezes eu tenho que perdoar esse meu irmão que peca contra mim, Senhor? 7 vezes? Você vê que o Pedro ele é esperto, né? Porque ele faz a pergunta e ele mesmo já dá a resposta. Ele faz quantas vezes eu tenho que perdoar o irmão que peca contra mim, Senhor? Está lá no verso 21, irmãos. Ele pergunta e já dá a resposta para não dar espaço para Jesus responder outra coisa. Porque 7 vezes ainda dá para segurar. Eu vou tentar uma semana com esse peão. Uma semana perdoando. E ele dando para trás comigo, ele vacilando comigo. Vou lá, perdoa uma, e eu vou fazendo a conta. Perdoei uma, perdoei 2, 3, 4, 5, 6, acabou. Acabou. Deu 7, acabou. Pecar contra mim agora está lascado. Não tem mais perdão, não. O Pedro já vai nessa linha. Só que ele não está conversando com qualquer um, ele está conversando com Jesus, né? As nossas respostas, as nossas perguntas e respostas são totalmente diferentes das que Jesus nos dá. E ele pergunta e já dá a resposta para que ele sabe que se Jesus responder vai dar ruim. 7 vezes então, Senhor? É 7 vezes que eu tenho que perdoar o irmão quando peca contra mim? Aí lá no verso 22, eu lhes digo, não até 7, mas 70 vezes 7. Aí o bom matemático já começa, 70 vezes. Mas rapaz, é muita coisa, Jesus. Peraí, você não entendeu ainda. Eu não estou falando para você fazer conta. Essa é a grande questão. Quando Jesus fala não 7, mas 70 vezes 7, ele não está dizendo para você ficar fazendo conta de quando. Você já imaginou você ter um caderninho para cada pessoa que peca contra você? Você marca o nome do fulano, dia tal, pecado 1, foi tal.
dia tal, pecado 2, foi tal, dia 3, pecado tal, foi tal. Você vai conseguir manter toda essa organização? Porque querendo ou não, assim como as pessoas pecam contra você, você também peca contra os outros. Então a gente vai ficar fazendo conta de pecado. E aí não é isso que Jesus está falando. Enquanto Pedro está pensando em 7, ou seja, uma vez por dia durante uma semana, né? Quantos dias tem a semana? 7 dias, certo? Se eu não fugir da escola, acho que é isso. Pedro está olhando e fala assim, ó, durante uma semana tem que perdoar a pessoa. Tá bom, uma semana dá para aguentar. Não, Jesus olha e fala assim, não é durante uma semana. Você lembra do texto de Salmos 90, verso 10? Quanto tempo o nosso querido Moisés fala que dura a vida do ser humano? Dá uma lida aí, vê lá, que eu vou tomar uma água. Salmo 90, verso 10. Jesus vai buscar essa conta lá para fazer aqui. Entre 70 e 80 anos dura a vida do ser humano, né? Entre 70 e 80 anos é a média ali. Passou disso é canseira e enfado. Jesus está dizendo o que então? Na resposta que ele dá para o Pedro, você não tem que perdoar o seu irmão durante uma semana. Você tem que perdoar ele durante uma vida. E não só uma vida, mas você pega a sua vida e multiplica pelos dias da semana. Já que você quer fazer conta, se você chegar a 490 anos, tá bom. Quem aqui chega aos 490 anos? Ninguém. Entendeu? Então o que Jesus está dizendo para ele? Olha, não é durante uma semana que você vai perdoar o seu irmão, mas é durante uma vida. Porque uma vida vivida para o reino de Deus é uma vida onde o exercício do amor e do perdão estão sempre em atividade. Sempre. E Jesus vai dar o exemplo de um rei que tinha que haviam algumas pessoas que deviam. Ele vai falar de um acerto de contas, né? Já que você quer fazer conta de 490, né, vezes e digamos que o Senhor chega para falar assim, Maurício, você me deve 1 trilhão de euros, é a minha dívida com Deus. E aí o Senhor fala, eu vou vender a sua esposa e filhos para pagar a minha dívida, a dívida que você tem comigo. Aí eu suplico, Senhor, faz isso não. Os meninos estão tudo bem criados, está cada um com seus sonhos aí, suas coisas. Estou devendo 1 trilhão de euros para o Senhor, nem sei quanto zero tem isso, Senhor. Se converter para real, então estou lascado, né? Porque eu só recebo em real. A minha realidade não condiz com a dívida que eu tenho. Eu vou vender a igreja de Monte Santo inteira, vai todo mundo virar escravo. Eu falo, não, Senhor, não faço isso não. Eu choro, suplico, aí Deus fala, Deus tem misericórdia. Eu falo, tá bom, então eu vou perdoar essa dívida, você não me deve mais nada, está tudo certo. Fala, Senhor, como o Senhor é bondoso, maravilhoso. Obrigado, Senhor, pela sua graça. Aí chega o Antônio, está me devendo R$1.000. Não queria contar não, mas o Antônio está me devendo R$1.000. Aí o Antônio fala, pastor, estou sem trabalho, não está saindo nada e não sei o quê. Tem paciência comigo. Eu falo, paciência nada, irmão. Pego ele, chama a polícia e mando prender. Não vai pagar, abrir um processo lá contra ele e tudo. A Soninha vai ser minha advogada. Entendeu? É tudo no jeito. Já estou com tudo no esquema. Aí Deus fica sabendo. Aí alguém lá, o Damião chegou e foi contar para Deus. Falou assim, você viu que o Maurício chegou lá, ó, o senhor perdoou ele, e aí o Antônio estava devendo R$1.000 para ele não quis perdoar, mandou prender o irmão, falou que só vai sair quando pagar. Como é que ele vai pagar se ele está preso, senhor? Aí o senhor ouviu aquilo e falou, é? Então tá bom. Ele vem e fala, Maurício, você lembra aquela dívida? Nossa, então, estou reativando ela. Eu falo, senhor, por quê? Ué, já que você não perdoou a dívida do Antônio, eu também não vou perdoar a sua comigo. Então, quando você pagar a minha, eu tiro você.
Se você não sabe perdoar o outro como você foi perdoado, então você também não merece o perdão. Difícil, né? E como nós vivemos a nossa vida desse jeito? Às vezes uma pessoa não deve nada para a gente. Foi uma fala infeliz num momento desagradável, que causou um certo estranhamento entre a gente, e a gente já leva isso a ferro e a fogo. Ah, porque o fulano falou isso e eu não gostei, não perdoo, não volto atrás. Não dou, pastor. E a palavra do Senhor, lá em Romanos, no capítulo 12, ele vai dizer para a gente que no que depender de vós, tenha paz com todos, não é isso? A paz somos nós que promovemos, a partir do exercício do amor e do perdão. Se olharmos Efésios, capítulo 4, verso 32, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo Jesus. Que nada mais é, irmãos, do que a oração do Pai Nosso: perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, Senhor. Por que nós ainda agimos dessa forma? Por que temos tanta dificuldade em perdoar as pessoas? Estender o perdão e receber o perdão, se quando a gente faz isso, os maiores beneficiados somos nós. Quando você perdoa alguém, o mais beneficiado nessa história é você. Porque você tinha o direito de cobrar algo de alguém, e você abriu mão desse direito para estabelecer a paz entre vocês. Para não olhar o outro de cima, porque eu estou cobrando, muitas vezes eu me acho superior ao outro. Não, eu quero abrir mão disso, eu não quero. Eu quero olhar olho no olho porque é meu irmão, minha irmã. E assim como ele ou ela peca, eu também peco. Assim como ele ou ela erra, eu também erro. E se nós não aprendermos a perdoarmos uns aos outros mutuamente, no final do dia não vai sobrar ninguém. Porque a gente comete erros e pecados falando, pensando, sentindo, olhando. E se não é o Espírito Santo habitando em nós, para nos disciplinar, olha, isso aqui não condiz com alguém do reino. O reino dos céus não tem espaço para isso. E é engraçado que depois que ele acaba de falar isso, ele sai da Galileia e ele vai para a Judeia. Que aí já é o capítulo 19, que eu nem vou entrar nele, só para fazer um fechamento da questão, né? Ele sai da cidade da Galileia e vai para a Judeia. E esse problema da falta de perdão continua. Porque quando ele chega na Judeia, ele é colocado à prova. Quando as pessoas dizem para ele assim: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? E ele não conversa sobre divórcio. Ele vai falar sobre casamento. Vocês lembram lá no início, quando Deus criou o homem e mulher, falou para deixar pai e mãe, se unir uma só carne e tudo mais, tal. Isso é casamento. E aí eles questionam: então por que Moisés mandou dar uma carta, uma certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora? Opa, espera aí. Moisés mandou, não. Verso 8, Moisés permitiu que se divorciassem de suas mulheres por causa da dureza do coração de vocês. E aí Jesus fala: olha, só é permitida a questão de divórcio em caso de adultério, né? Aí os discípulos pensam: se essa é a situação entre homem e mulher, então é melhor não casar. Se só pode divorciar se for por adultério, então é melhor não casar, Senhor. Olha o coração duro das pessoas. Eu prefiro me divorciar do que perdoar. Eu escolho o divórcio ao amor e ao perdão. Por quê? Porque o meu coração é duro. Todas as pessoas que têm dificuldade para amar e perdoar é porque têm um coração duro. Ainda não foram disciplinados pelo Senhor.
ainda não entenderam o que é ser um filho ou uma filha de Deus. A dureza do coração impede a comunhão no lar, na igreja, em qualquer lugar. Enquanto nós achamos que somos melhores do que os outros, nós não podemos coabitar no mesmo espaço, porque eu sempre estou procurando alguém para me servir, e eu nunca estou disposto a servir o outro. Por isso a disciplina do Senhor diz para nós que ela existe para que nós possamos desfrutar da santidade de Deus. A santidade nós sabemos que é um processo que nós passamos na nossa vida, para que o propósito de Deus se cumpra em nós. E qual é o propósito de Deus? Ter um povo seu, um povo santo, um povo separado, um povo que saiba amar, que decida amar e perdoar. Porque amor é decisão, que reflete nas nossas atitudes. O perdão é perder e doar. Eu perco o meu direito de te cobrar alguma coisa, e eu dou o meu coração a você, para que juntos nós possamos crescer, nos desenvolver e nos fortalecer, para a glória do nome do Senhor. Como é que está o seu coração, meu irmão? Está duro? Como é que está a sua caminhada? Você tem perdoado as pessoas que têm ferido você? Ou você tem feito conta das pessoas que te feriram? Fulano me feriu, Beltrano me feriu, Ciclano me feriu. Você está fazendo contas? Jesus fala para você parar de fazer conta, porque assim como você recebeu um amor e um perdão sem limites, você também tem que doá-lo aos outros. Não foi só para você. Porque se o Pai é nosso, o amor é nosso. Se o Pai é nosso, o perdão é nosso. Mas não é para nós acumularmos para nós mesmos, é para dividir com outros. O perdão, o amor, faz parte do dia a dia. Você quer aprender a perdoar? Casa. Casa. Você vai ter que exercitar todo dia, amar e perdoar. E muitas vezes durante o dia, o amor e o perdão. Você estende o amor e o perdão ao outro ao mesmo tempo que você está recebendo muitas vezes. É uma troca. O casamento só vai funcionar se isso aí estiver tinindo. Porque o dia que você decidir não amar mais o outro, você vai parar de perdoá-lo. O dia que você decidir não perdoar o outro, você vai decidir que não vai amá-lo mais também. E aí acaba o casamento, acaba a comunhão, acaba a família. E a igreja se enfraquece. Porque a maior parte das pessoas, todas as pessoas que estão dentro de uma igreja, fazem parte de uma família. E as famílias nos dias atuais estão cada vez mais enfraquecidas. Por quê? Por falta de amor e de perdão entre cônjuges e entre pais e filhos. Isso precisa ser dito. Isso precisa ser refletido na nossa vida. Eu preciso olhar para mim, para o meu coração e enxergar como é que eu estou. Eu estou amando e perdoando o meu cônjuge, os meus filhos, os meus pais, os meus irmãos, o meu chefe ou quem quer que seja. Quando eu decidir parar de fazer isso, eu decido também sair da fila do reino, para tomar as minhas próprias decisões e julgar o outro. Quando eu decidir parar de perdoar, eu decido me colocar na posição do juiz. Eu não vou mais perdoar, agora eu vou julgar e vou condenar fulano. Só que quando você se coloca na posição de juiz, você está tirando Deus do lugar dele. E vai chegar o dia do acerto de contas. Quando ele vai falar, agora levanta, quem vai julgar sou eu. E vou começar por quem? Por você. Você é o meu primeiro. A medida com que você medir o outro é a medida com que o Senhor vai medir você. Deus é bom, Deus é gracioso, Deus é misericordioso.
E Deus é justo. Ele não é parcial. Perdão é um negócio difícil pra caramba. Não estou dizendo que perdoar é fácil, mas eu estou dizendo que perdoar é necessário. É necessário. Quando não existe perdão e amor, não existe comunhão. Um só corpo, uma só fé, uma missão. Não foi isso que a gente cantou? Se não tem amor e perdão, não tem isso. Nem na igreja e nem em casa. Então, acho que temos aí uma boa semana para a gente refletir sobre isso, né? A necessidade de servir. Se você quer ser uma pessoa humilde, sirva, mas não sirva para ser humilde, sirva porque o seu serviço glorifica a Deus. Quando você vai servir pensando em ser humilde, você não vai alcançar nunca. É igual você querer subir a escada rolante ao contrário. Você não vai conseguir chegar lá em cima. E à medida que você vai aumentando a velocidade para tentar subir, ela vai também aumentar a velocidade para você descer. Você não vai chegar. Por quê? Porque você está fazendo algo pensando em alcançar a humildade. Faça para a glória de Deus, não para a sua glória. Sirva para a glória de Deus. Não seja empecilho para as pessoas se achegarem ao reino. Não seja um muro para impedir as pessoas de se achegar a Jesus. Seja uma ponte para que as pessoas possam usar você para chegar a Jesus. Possam olhar para você e ver Jesus. Se alguém pecou contra você, lembra que você tem uma vida inteira para perdoar ele ou ela. Não é uma semana, não é um mês ou um ano, é uma vida. E é uma vida de perdão e de amor que vai glorificar o Senhor. Eu quero te convidar a orar. Porque se você não tem perdoado, talvez o seu coração esteja trazendo muitas raízes de amargura, porque a falta de perdão faz isso, né? Ela cria raízes de amargura no nosso coração. Nos torna pessoas azedas, amargas, pessoas pessimistas, pessoas de quem é melhor a gente manter a distância, para não se contaminar, não é? Pai, nós te damos graças porque a Tua palavra é viva, ela é eficaz, e ela corta, Senhor, ao ponto de separar juntas e medulas, e só ela pode separar, Senhor, o pecado do nosso coração. Oh Deus amado e querido, nós te agradecemos, porque estamos reunidos em Teu nome por Tua causa, e o Senhor está nos ensinando nessa manhã que é preciso a gente servir, Senhor. É preciso a gente aprender a servir sem esperar nada em troca, pelo simples fato de que o Senhor é glorificado quando nós servimos. O Senhor nos ensina, Senhor, a sermos pontes que conduzem pessoas à Tua presença. O Senhor nos ensina, Pai querido, que nós não temos que chegar rápido no reino, mas nós temos que chegar com a maior quantidade de irmãos ao nosso lado. Nós temos que buscar aqueles que estão perdidos nas trevas, porque o Senhor veio para isso e o Senhor nos usa como instrumentos para que isso aconteça. Que nós possamos assumir o compromisso e a responsabilidade de sair do nosso lugar de conforto, Senhor, e irmos para o lugar de confronto, aonde aqueles que estão perdidos acham que estão encontrados e que estão vivendo o melhor das suas vidas, mas que nós possamos ser a luz, que o Teu Espírito ilumine, Senhor, a nossa vida, para que possamos mostrar o caminho real de salvação para esses nossos irmãos que ainda se encontram perdidos neste mundo de trevas. Que em nome de Jesus, Pai, nós possamos aprender a perdoar e a amar, Senhor, porque esse é o exercício diário e constante nas nossas vidas, para que a comunhão se estabeleça, para que possamos realmente sermos um contigo, Pai. Oh Senhor, nos ajuda
a assumir o nosso compromisso de colocar os nossos dons à disposição do reino, Senhor, para que todo o corpo, Pai, funcione bem, seja edificado e fortalecido na ação poderosa do Teu Santo Espírito. Que nós venhamos a olhar a disciplina do Senhor, Deus, não com raiva, mas agradecidos, porque mesmo que a gente não entenda no momento o porquê que nós passamos por determinados problemas e dificuldades, nós temos a certeza de que um Deus que nos ama está no controle da nossa história e que o Senhor será glorificado no fim de tudo, Pai. Ó Senhor, guarda o nosso coração de nós mesmos, guarda os nossos pensamentos da malícia, guarda os nossos pensamentos, ó Pai, de pecar contra os nossos irmãos. Purifica-nos, ó Deus, por meio da ação poderosa do Teu Santo Espírito. Renova em nós, Senhor, um desejo de servi-lo, de adorá-lo e de glorificá-lo com as nossas vidas. Que o amor de Deus, esse amor incondicional, que a graça de Cristo Jesus, essa graça que muitas vezes não entendemos, que a comunhão que exercita em nós o amor e o perdão, e que a consolação do Espírito Santo, que nos acolhe nos momentos de dificuldade, se renovem nas nossas vidas todos os dias, e que transbordem em nós, para que possamos compartilhar com outros. Essa é a nossa oração, no nome santo, justo e poderoso de Jesus Cristo. Amém.